Eu quero me ater ao projeto de lei 410, de autoria do senhor governador João Agripino Dória, que pretende outorgar título de domínio para transferir a propriedade resolúvel de lotes às famílias beneficiárias dos planos públicos de valorização e aproveitamento de recursos fundiários do Estado de São Paulo. O que significa isso para que todos possam compreender? O governador Montoro, antes da Constituição de 1988, ele entendeu a necessidade de fazer a outorga, através de permissão de uso dos lotes de terras públicas, de terras devolutas do Estado de São Paulo, para as famílias que precisavam produzir, que precisavam de um pedaço de terra para fazer com que nas nossas mesas nós tivéssemos alimentos e alimentos saudáveis. Então o Montoro entendeu que essa seria a forma de entregar terras através da permissão de uso para que as famílias pudessem produzir alimentos. Passado um tempo, quando eu já estava nesta casa, nós aprovamos um projeto de lei que concedeu, outorgou a concessão dessas terras para os usuários, para aqueles que estavam na posse dessas terras. Esse título de concessão, ele dava às famílias o direito de herança, portanto, os filhos dos trabalhadores rurais que produzissem nessas terras teriam direito à herança no caso de falecimento de seus pais. E também permitiu que as benfeitorias, eventualmente colocadas por essa família neste espaço, nessa terra, pudesse, então, pertencer a essas famílias e que na eventual desistência desses títulos, que nós pudéssemos, então, avaliar essas benfeitorias e permitir que essas famílias pudessem ser ressarcidas daquilo que investiram nas suas propriedades. Bom, o que acontece com esse projeto 410, projeto de lei 410? Ele autoriza, após 10 anos, que, atendidos os requisitos, feito o pagamento de 10% do valor da terra, me parece que há uma emenda que será incorporada a esse projeto para que o valor passe de 10% para 5% do valor da terra nua. E essas famílias, em 10 anos, vão pagar esse valor, e em pagando esse valor, essas pessoas terão direito ao título de domínio. Essas pessoas poderão vender essas terras. Qual é a nossa dificuldade? Qual é a nossa preocupação? É que, de novo, aconteça uma concentração de terras no Estado de São Paulo, porque muitas das famílias, por falta de assistência técnica, muitas das famílias, por falta de possibilidade de acessar créditos rurais, por falta de condições, muitas vezes, de cumprir com o pagamento dos 5% ou 10%, se a emenda não for aprovada, que essas famílias percam, se desestimulem de continuar na terra e vendam, porque não há condicionantes, não há elementos suficientes para impedir que aconteça essa concentração de terras. Nós discordamos, porque nós entendemos que haveria uma possibilidade de um título que é muito mais eficaz, que é a concessão de direitos reais de uso, o CDRU, que permite a essas famílias que elas tenham o direito de permanecer nessas terras sem terem que pagar nenhum valor, porque a luta da terra já as fez proprietárias dessas terras
E a nossa preocupação grande é de que o famoso contrato de gaveta se perpetue e que as terras que hoje são agriculturáveis, terras que produzem alimentos, terras que estão na mão de pequenos proprietários, de pequenos poceiros, pessoas que têm o direito de estar naquela terra, que essas pessoas simplesmente não tenham condições de permanecer nessas terras, sejam desestimuladas a isso e que novamente essas terras possam ser objeto de, ao invés de áreas para produção de alimentos, sejam áreas de lazer, sejam contratos, entre aspas, de cessão para outros que vão começar a aglutinar várias dessas propriedades e nós vamos perder a possibilidade dos assentamentos continuarem a existir. Outra coisa que nos preocupa muito é que o governo de São Paulo tentou acabar com o ITESP, tentou acabar com a possibilidade de que os nossos assentados tivessem assistência técnica, tivessem quem cuidasse de um planejamento eficaz de produção. E o que nós sentimos com esse projeto de lei é que o ITESP será desidratado ao longo de 10 anos. Portanto, nós vamos acabar com a Fundação ITESP, que é um órgão fundamental, importantíssimo no estado de São Paulo. Se alguém me perguntar, deputada, você é contra a outorga do título de domínio? Não, eu não sou contra a outorga do título de domínio, mas eu quero que a gente coloque condicionantes para que esses títulos de domínio não possam passar da mão dos pequenos agricultores, daqueles que lutaram para conseguir essa terra, para a mão de exploradores. Tem um outro problema, que é mais grave ainda, que foi inserido pelo deputado Mauro Bragato, que é o relator especial desse projeto de lei, que é o artigo 4º, que diz o seguinte: os acordos e transações de que trata o artigo 9º da Lei 4925 de 85 poderão ter por objeto a alienação onerosa à pessoa natural de terras devolutas ou presumivelmente devolutas mediante pagamento do preço fixado com base em percentuais e matrizes econômicas apresentadas pela Fundação ITESP no importe do valor médio por hectare referente à respectiva região administrativa, observando critérios e parâmetros definidos em decreto regulamentar. Portanto, o que faz esse artigo 4º? Ele permite acordos fundiários, ele permite que aquela pessoa que grilou uma grande propriedade de terras do estado de São Paulo, terras devolutas, esse grande latifundiário vai conseguir agora regularizar a sua vida em detrimento do patrimônio público, do nosso patrimônio, do patrimônio do povo do estado de São Paulo. Enquanto nós ficamos pleiteando quireras, migalhas que caem da mesa, os grandes latifundiários que grilaram as terras no estado de São Paulo serão beneficiados na calada da noite. Eles poderão se beneficiar com esse artigo 4º, que foi exaustivamente discutido em audiências públicas por vários representantes de associações, de sindicatos, de ONGs, enfim, foram de especialistas, de muitas pessoas ligadas à AFTESP. Esse debate foi feito de que o artigo 4º se constitui num jaboti, para que as terras do estado de São Paulo, as terras do povo do estado de São Paulo, sejam entregues por um valor simbólico, por um valor pequeno àqueles que dedicaram as suas vidas em grilar terras, por exemplo, no Pontal do Paranapanema. E nós discordamos disso também.
Nós queremos, deputado Vinícius Camarinha, deputado Vinícius Camarinha, eu estou falando com o senhor. Deputado que é o líder do governo, nós precisamos subtrair o artigo 4º do projeto de lei 410, porque esse projeto de lei, com o artigo 4º, ele vai beneficiar muita gente que não teria direito a essas terras, porque são grandes latifundiários que se locupletaram em algum momento da terra pública, da terra devoluta, da terra que é do povo de São Paulo, daqueles que geram riqueza, daqueles que trabalham, daqueles que vivem no estado de São Paulo. Essas pessoas vão se locupletar através deste artigo 4º de um benefício que vai beneficiar as pessoas que, em tese, foram lá e grilaram a terra, foram lá e ocuparam aquela terra em grandes quantidades de terra. E com isso, nós teremos a diminuição de oferta de terras para os assentados, a diminuição de oferta de terras para os produtores, os pequenos produtores, aqueles que de fato produzem o alimento que chega nas nossas mesas, aqueles que de fato lutam no dia a dia em defesa de uma agricultura saudável, sem veneno, de alimentos para atender a necessidade dos mais pobres. Então, nós não somos contrários à concessão do título de domínio. O que nós queremos é dialogar com o governo do estado de São Paulo, para que a gente não permita que a gente fique sem garantias. Nós queremos garantias de que o povo que hoje tem a concessão de uso de suas terras possam continuar vivendo nessas terras, produzindo nessas terras. E se não colocarmos condicionantes, se não aceitarmos emendas que foram apresentadas por vários deputados, por vários partidos dessa casa, o que nós teremos, de fato, será a concentração de terras novamente na mão de poucos. Vocês vão se lembrar do êxodo rural que nós tivemos no passado, no estado de São Paulo e do Brasil afora. Pois é, isso pode se materializar novamente. E nós não queremos que isso se materialize. Portanto, vamos sim conceder para quem quiser o título de domínio. Vamos sim conceder para quem quiser o título de concessão de direitos reais de uso. Que a pessoa possa ter o direito de escolher. Que ela possa ter o direito de escolher o que é melhor para a sua condição pessoal. E que a gente coloque emendas condicionantes, emendas que garantam a continuidade dos assentamentos rurais pelo estado de São Paulo, que garantam a permanência do ITESP, que garantam a permanência da assistência técnica, que garantam que essas pessoas vão ter acesso a crédito, que garantam que essas pessoas continuarão sendo pessoas que têm direitos garantidos por essa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós não concordamos com esse projeto como ele está. Nós queremos melhorá-lo. Nós queremos que as nossas emendas sejam aceitas pelo governo de São Paulo, para que nós possamos melhorar e possamos, para sim... concluir, deputada. Estou concluindo. Para que a gente possa, sim, dar o título de domínio, mas que as garantias de que essa área será preservada na condição de assentamentos rurais, isso é fundamental. Portanto, nós queremos negociar com o governo de São Paulo. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Com a palavra para falar